Para você que possui um diagnóstico de pré-diabetes ou principalmente um diagnóstico de diabetes tipo 2, com certeza já passou pelo seguinte questionamento: o que de lanche eu vou comer dessa vez? Será que o que eu vou comer vai aumentar a minha glicose ou eu posso comer? E no vídeo dessa semana eu vou te fornecer 5 combinações que para você que possui um diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 principalmente, ou até mesmo diabetes tipo 1, precisa começar a abandonar a partir de agora para poder promover um ganho de saúde, um ganho de qualidade de vida, uma glicemia mais bem controlada e uma boa hemoglobina glicada. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a dica de número 1 é a combinação entre um salgado frito e o refrigerante. Nós observamos muito com uma certa frequência que as pessoas acabam optando por um lanche rápido, por um lanche prático que está lá em uma estufa de uma padaria, de uma lanchonete e assim por diante. E a coxinha frita junto daquele refrigerante é uma combinação que vai trazer malefícios para a sua saúde. Primeiramente, devido à presença de carboidratos na coxinha e também devido à fritura, pois ela também, além de ter o carboidrato, ela passa por um processo de fritura, o que vai adicionando ainda mais calorias e pode trazer malefícios para o seu tratamento, principalmente para você que ainda não conseguiu controlar a glicose. Então, se você trabalha fora ou às vezes tem o tempo muito corrido, optar por fazer uma refeição como essa não é nada interessante para quem tem diabetes. Lembrando que no vídeo dessa semana eu vou te fornecer combinações que você precisa começar a abandonar. Eu já tenho um vídeo falando a respeito de combinações de lanches que você pode incluir à sua rotina, então eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards para você assistir quando esse vídeo acabar. Então continue assistindo. E essa combinação que o diabético precisa evitar é entre os salgados fritos, principalmente a coxinha, mas também o quibe, que a gente observa muito, principalmente nas estufas das lanchonetes, que acaba sendo uma refeição rápida e prática. Então, o ideal é que você evite salgadinhos fritos para poder comer no seu lanche, principalmente por ser uma refeição prática e uma refeição rápida, mas não é uma refeição saudável. Já em relação ao refrigerante, como você bem sabe, eu espero que realmente você saiba, refrigerante como Coca-Cola, Guaraná, Pepsi e assim por diante, os açucarados devem ser abandonados por parte de quem tem diabetes, pois eles não trazem benefício algum. Eu quero que você já aproveita e comente aqui embaixo o que você atualmente tem comido de lanche aí na sua rotina, durante o intervalo do seu trabalho, ou às vezes quando você precisa resolver alguma coisa na rua, o que você escolhe para comer e assim a gente vai conversando mais a respeito, tá ok? Já a dica de número 2 de combinação que o diabético precisa evitar é a combinação entre o pãozinho de queijo e o suco de caixinha. Nós já falamos a respeito do pão de queijo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, o link está na descrição para você assistir quando esse vídeo acabar. Mas é uma combinação que não é nada interessante para quem tem diabetes, devido ao fato de que o pão de queijo ele possui polvilho azedo e polvilho doce. E o polvilho é uma farinha derivada da mandioca, ou seja, a farinha de mandioca também não é nada interessante para quem tem diabetes e você precisa evitar. O que geralmente a gente observa muito é que as pessoas acabam comendo aquele pão de queijo enorme com suco de caixinha, por exemplo, um suco de uva de caixinha, e são duas combinações que são riquíssimas em carboidratos de alta absorção, de rápida absorção e que vai causar o aumento da sua glicemia, sem contar que essa refeição
acaba sendo uma refeição mais leve, entre aspas, e isso vai causar uma fome em você logo em seguida, daqui 1 hora, 2 horas após você comer essa refeição. Então, o ideal é que você também opte por não consumir o pão de queijo, principalmente junto do suco de caixinha. No vídeo onde nós falamos a respeito do pão de queijo, eu mostrei a tabela nutricional, eu falei a respeito de como você pode incluir o pão de queijo de maneira interessante através de uma opção low carb. Então, quando esse vídeo aqui terminar, vai lá assistir para continuar aprendendo mais sobre como você vai encaixando a alimentação de uma maneira inteligente que poderá causar bons benefícios para o seu tratamento sem descontrolar a sua glicose a médio e longo prazo. Então, coloque em prática as dicas, comece a abandonar alguns alimentos que você ainda persiste em consumir para dessa maneira continuar melhorando o seu tratamento, tá ok? Já a dica de número 3 de combinação que o diabético precisa começar a abandonar a partir de agora para poder controlar melhor a glicose é o biscoito de polvilho com achocolatado. Essa combinação também é riquíssima em carboidrato, principalmente de rápida absorção, ou seja, se você consumir, a sua glicose tende a subir rapidamente e isso eu tenho certeza que você não quer. Então, você precisa evitar também o biscoito de polvilho. Como a gente mencionou na dica anterior, o pão de queijo é feito à base de polvilho doce, polvilho azedo e também o biscoito de polvilho tem essa mesma característica. Ou seja, é um biscoito teoricamente leve, o que faz com que nós possamos comer grandes quantidades e isso vai causar o aumento da sua glicemia. Então, se você tem o costume de comer 5, 6, 7 biscoitos de polvilho junto do seu achocolatado no lanche, isso está causando o aumento da sua glicemia e dificultando o seu tratamento. O biscoito de polvilho, ele não traz benefício nenhum para quem tem diabetes. Eu já também mencionei aqui no canal, nós temos um vídeo falando de forma mais detalhada a respeito do biscoito de polvilho. Vai estar aqui na descrição. Eu quero que você maratone os vídeos aqui para poder continuar aprendendo a fazer as melhores escolhas diante da sua alimentação e, consequentemente, conseguir melhorar o seu tratamento e evoluir a sua glicemia que possa estar alta atualmente e fazer com que ela evolua de uma maneira positiva para poder alcançar valores melhores e, consequentemente, conquistar uma boa hemoglobina glicada e ganhar cada vez mais saúde. É importante que você tenha essa consciência. Mas, Edu, o diabético então não pode comer nada no lanche? O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Eu vou morrer de fome? Eu vou ter que comer capim e tomar água? Esse é um questionamento que eu recebo com certa frequência aqui nos meus comentários no canal. Inclusive, é super importante que você deixe sempre o seu comentário, que aí a gente pode conversar, eu possa mostrar os caminhos que você realmente possa não estar enxergando hoje, mas eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguindo trilhar o seu caminho sem ter a percepção de que você não pode comer nada. Como eu já mencionei aqui nesse vídeo, nós temos também alguns vídeos a respeito de dicas de lanches, então é importante que você assiste depois que esse terminar, para dessa forma começar a clarear os seus pensamentos e, consequentemente, aprender a fazer melhores escolhas para poder melhorar o seu tratamento como um todo, tá ok? E a dica de número 4 de combinação que o diabético precisa começar a abandonar a partir de agora é a combinação entre o pastel e o caldo de cana. Pastel é feito à base de farinha de trigo, que é uma farinha branca que tem um alto índice glicêmico, que vai causar aumento da sua glicemia, sem contar que é uma massa frita. Ou seja, tem carboidrato, tem alta quantidade de gordura e não é uma combinação interessante. E quando a gente combina com caldo de cana, que é feito à base da cana, ela tem uma alta concentração de frutose, que é o açúcar que vem no caso da cana. E isso
é uma combinação que acaba causando um aumento muito grande de glicose e, consequentemente, vai atrapalhar o seu controle, o seu diagnóstico de diabetes. Eu quero que você aproveite para comentar aqui embaixo se você ainda tem o costume de comer aquele pastel com caldo de cana na feira, pois é uma combinação que, principalmente para os diabéticos que não conseguem controlar a glicose, precisa começar a abandonar a partir de agora. Não adianta nada você não conseguir controlar a sua glicose e chega aos finais de semana, quer ir a uma feira para poder comer o seu pastel e o caldo de cana e a glicose vai só continuar subindo, e isso eu tenho certeza que você não quer para a sua vida. Mas Edu, eu nunca mais vou poder comer o pastel com caldo de cana? Essa combinação é imprescindível que você evite, mas se você, em um momento oportuno, conseguir controlar bem a sua glicose, estar com a glicada bem controlada, aí você pode se dar ao luxo de comer, por exemplo, um pastel, mas o caldo de cana ele deve ser evitado, pois a base dele é somente açúcar. E você bem sabe, a cana-de-açúcar, o caldo de cana, eles são riquíssimos em frutose, em açúcares, em glicose, que causam aumento da sua glicemia e dificultam o seu tratamento cada vez mais. Então é importante que você tenha essa consciência para saber se você precisa realmente abandonar para poder alcançar um tratamento melhor e assim melhorar os seus hábitos de vida e, consequentemente, alcançar cada vez mais saúde para, dessa forma, viver livre de complicações. Então, é importante que você deixe de lado essas combinações, principalmente para você que ainda não conseguiu alcançar um bom tratamento, tá ok? E a dica de número 5 de combinação que o diabético precisa começar a abandonar é a combinação entre a broa de milho e o cafezinho adoçado com açúcar. Essa é uma combinação que não traz benefício nenhum também para o diabético. A gente observa muito que os diabéticos acabam comendo aquela broa de milho, aquela broa de fubá, aquele bolo de fubá, e infelizmente não é um lanche nada interessante para quem tem diabetes, pois geralmente a broa de milho é feita à base da farinha de milho, às vezes tem farinha de trigo, também tem adição de açúcar, adição de óleo e acaba sendo uma receitinha cheia para poder causar o aumento da sua glicemia. Sem contar que as pessoas ainda insistem em tomar o cafezinho preto adoçado com açúcar. Então, por exemplo, está lá no trabalho e a única garrafa de café que tem no trabalho é adoçada com açúcar. Só que o grande problema é, você às vezes não toma, por exemplo, apenas 50 ml de café ao longo do seu dia adoçado com açúcar. O que a gente acaba observando é que a pessoa acaba tomando 50 ml de café adoçado com açúcar ao acordar, mais 50 ml de café adoçado com açúcar. Quando chega no trabalho, às vezes toma novamente antes do almoço, depois do almoço, no início da tarde e quando vê, a pessoa toma uma alta quantidade de café adoçado com açúcar e às vezes sempre comendo alguma coisa junto. Nesse caso, a broa de milho ou bolo de fubá. E não é nada interessante para quem tem diabetes. É importante que você abandone essa combinação a partir de agora, pois às vezes você nem percebe e a todo momento está consumindo algum alimento, algum café, algum suco adoçado com açúcar e isso vai contribuindo para que a sua glicose fique sempre alta durante o seu dia. Então, deixe de lado, abandone essas 5 combinações que eu forneci ao longo desse vídeo para dessa forma você conseguir controlar melhor a glicose. Como eu já mencionei, Edu, eu não posso comer mais nada no lanche. Tá aqui na descrição os vídeos que você pode ir lá para poder assistir e adicionar opções mais inteligentes para poder compor as suas refeições
do lanche da tarde e assim evoluir o seu tratamento de forma positiva. Tá certo? E essas foram as 5 combinações que você que possui diagnóstico de diabetes precisa começar a abandonar a partir de agora. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal e do diabetes, pois dessa forma você ajuda no crescimento do canal e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E assim o canal continua sempre crescendo e nós estamos aqui sempre jogando informação de forma assertiva, de forma detalhada, de forma inteligente e que possa melhorar o seu tratamento de uma vez por todas. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes. Então continue maratonando aos vídeos do canal e do diabetes para poder melhorar o seu tratamento, evoluir de forma positiva a sua saúde e conquistar cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.